Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente os 9 truques neurocientíficos que eu utilizo para amar estudar, sendo que eu era uma pessoa extremamente medíocre nas minhas notas no ensino médio e faculdade. E mesmo assim, eu tive solução, então se eu conseguir, você também consegue. Sério, depois de você aplicar esse vídeo, vai ser impossível você não amar estudar. Eu vou te deixar o checklist completo no final desse vídeo, mas você precisa assistir ele inteiro para você entender exatamente como você vai aplicar. O primeiro truque é você fazer uma associação completamente positiva aos seus estudos. E não, eu não tô falando de você falar assim, ai, por fora, eu amo estudar, nossa, como é legal estudar, sendo que por dentro você vai estar, nossa, que ódio de estar estudando essa matéria de novo. Essa matéria não entra na minha cabeça. Ou quando você começa a estudar, parece que dá um cansaço mental absurdo. Não. Eu vou te explicar exatamente como funciona isso. E é sério, é mágico quando você aplica. Porque a maioria das pessoas nem sabe que dá pra fazer isso, e é por isso que elas acabam não gostando de estudar e tiram notas ruins nas provas que fazem. Claro que aqui no canal tem muitas estratégias sobre provas, mas hoje vai ser especificamente sobre estudar, sentar a bunda na cadeira e fazer o seu papel, né, de estudar. Porque nem só de atalhos vivemos. E essa associação positiva não sou nem eu que estou dizendo, e veio de um experimento feito por Ivan Pavlov. Pavlov estava estudando sobre digestão em cães e acabou descobrindo algo mais fantástico ainda, que mudou a psicologia. Ele percebeu que quando ele tocava uma campainha, os cães estavam normais. Após ele mostrar o alimento para os cães, eles começavam a salivar por causa do alimento, obviamente. Mas, depois de repetir aquilo várias e várias vezes, acabou entendendo que os cães começaram a salivar antes mesmo dele mostrar o alimento. Então, só de apertar a campainha, os cães já começavam a salivar. E depois de um momento, ele nem precisava mais mostrar o alimento, que os cães já estavam completamente malucos só de ouvir o barulho. Então eles associaram campainha à comida, mesmo quando a comida era tirada da história. E é exatamente isso que você vai utilizar na sua estratégia de estudos. Porque não importa a prova que você esteja querendo fazer, quanto melhor a sua estratégia de estudo, mais rápido você vai passar. Tanto que foi isso que eu fiz naquela prova que eu passei em apenas 2 semanas de estudo, e a maioria das pessoas levam em média 60 dias para aprender o mesmo conteúdo. A primeira coisa que você vai fazer é sempre utilizar o mesmo gatilho para você estudar. Por exemplo, em vez da campainha, você vai utilizar coisas que você tem na sua casa. Por exemplo, eu tenho um copo de água que eu sempre encho quando eu vou fazer alguma atividade, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar. E a minha meta é eu tomar enquanto estou fazendo as atividades. Então eu não posso sair enquanto eu não terminar ele. Isso eu já te dei 2 estratégias. Então a primeira é sempre você ter uma rotina. Tem ali um chá que você faz. Coloque uma música que você goste muito, sabe? Pega aquela música que você mais gosta. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual a música que você, assim, ama de paixão. Pra mim, qualquer uma do Michael Jackson. Mas, enfim. Pega aquela música que te deixa num alto astral absurdo, que você, sério, pode ser qualquer uma. Coloque ela ali no volume máximo que você puder escutar e crie essa rotina de sempre ouvir essa música antes de você estudar. Porque primeiro você precisa criar um condicionamento para o seu corpo já entender que você tá entrando para os seus estudos. E depois você precisa criar um condicionamento positivo. Mas a gente já entra nesse assunto. Então, criada uma rotina, músicas lo-fi são muito interessantes para você utilizar para estudar, porque elas têm uma frequência ali mais baixa, que te deixa mais calmo, mais concentrado até. Então, sabe aquelas pessoas que, eu utilizo ouvindo música em tantos hertz? É exatamente isso que o lo-fi ele faz muito bem. E as musiquinhas são muito legais. Eu amo usar lo-fi pra me estudar e me concentrar. Segunda coisa, não faça com que seu cérebro já gaste mais energia arrumando o ambiente. Então já deixe o ambiente completamente limpo. Limpo e organizado. Sério, deixe o notebook aberto. Quanto menos fricção você tiver para estudar, melhor vai ser o condicionamento que seu cérebro vai ter. Mais fácil ele vai gostar de fazer aquilo. Vamos pegar um exemplo de alguém que está fazendo dieta. Se essa pessoa, ela tem todas as comidinhas dela referente à dieta, então proteína, salada, tudo cortado, o mais fácil possível dela pegar e comer, o que você acha que ela vai escolher? Ela vai escolher ir até o mercado comprar uma guloseima, ou ali já tem pronta, é só literalmente ela colocar no micro-ondas e esquentar. É claro que ela só vai pegar e esquentar. E ali, tipo, a fricção que ela vai ter de ir até o mercado comprar uma guloseima pra ela comer, vamos supor que meia-noite, ela não vai achar uma conveniência que esteja aberto para ir buscar uma guloseima. Não, ela vai comer o que tem na geladeira. Agora, se tivesse do lado daquela comida toda cortadinha, um pedação de bolo de chocolate do lado, assim, majestoso, até com um garfo em cima, obviamente a pessoa iria errar e iria comer o pedaço de chocolate, o pedaço do bolo. Então é exatamente isso que você vai fazer com os seus estudos.
Então você vai deixar tudo assim, no máximo você vai ter que sentar a bunda e ligar o notebook. Reduza ao máximo as fricções. E eu tava estudando aqui algumas estratégias pro canal e eu verifiquei que eu simplesmente esqueci de trazer uma das melhores estratégias pra você focar. Porque eu disse pra você tirar as coisas do ambiente, deixar a mesa organizada, só que é uma das estratégias que eu utilizo que também funciona muito e que vão se acumulando várias estratégias boas, que é a estratégia do cirurgião. Sabe, em séries, filmes, quando algum cirurgião vai fazer a cirurgia, ele acaba desligando todas as luzes e deixa uma luz focada no negócio que ele vai fazer a cirurgia. E é exatamente isso que você vai fazer. Para você ter mais precisão, né, para o seu olho direcionar mais e você não se distrair com as outras coisas, você vai desligar a sua luz central e vai deixar somente uma luz focada. Eu utilizo essa daqui que é muito boa para o notebook ou para a segunda tela, né, tela de computador, que funciona muito. Se vocês quiserem, até eu vou deixar aqui o link dela, se vocês quiserem comprar uma igual. E ela deixa aqui focado somente, ó, tá vendo que todas as luzes estão desapagadas, mas aqui onde eu preciso focar ela, fica certinho. Então, terceiro, comece com uma tarefa mais fácil, porque você vai começar a colocar o seu cérebro no ritmo. Por exemplo, em vez de você começar já com aquela questão absurda do conteúdo que você odeia, começa com a questão do conteúdo que você mais ama. E faz umas 3 ali e depois começa a ir pro conteúdo mais difícil. Ou, por exemplo, se você está estudando matemática, que já está no nível ali que você está estudando mais avançado, mas mesmo assim você não gosta. Faça umas questões antes do conteúdo fácil que você sempre acerta. Porque isso vai te gerar estímulos a falar, nossa, que legal, tô acertando aqui, então posso ir pro próximo. Agora, se você já começar pelo conteúdo mais pesado, principalmente se você tá nesse começo engatinhando nos estudos ali, você vai associar automaticamente os estudos a uma coisa cansativa, ruim, que você não gosta tanto. E se você fizer isso por vários dias seguidos, no 15º, você já não vai estar estudando nada, você já vai ter largado a mão de estudar. Então, quanto mais recompensas positivas, melhor. E a sua professora do primário fazia isso muito bem, porque ela te dava recompensa sempre que você acertava, sempre que você fazia um exercício, ela te dava um adesivo legal do Hot Wheels, das princesas, e agora você precisa continuar fazendo isso. Claro que não um adesivo, mas tem várias técnicas. Eu, por exemplo, utilizo técnicas, aqui, deixa eu ver se tem no meu planner, por exemplo, aqui no meu planner, tem aqui uns habit trackers. Você pode utilizar, você pode fazer até esses habit trackers no seu caderno de estudos. Por quê? Você coloca aqui em cima o que você quer colocar como meta. Então, por exemplo, tomar mais água. Você vai colocar aqui e cada dia que você fizer, você vai dar um checkzinho. Isso também serve como um controle muito legal para você verificar como que tá indo os seus estudos, se você tá fazendo o que você se propõe a fazer realmente. Então, você fazer aquele certo enorme, você comemorar quando você fez a conquista, ou até mesmo você utilizar outros tipos de estímulo. Por exemplo, se você fez a quantidade de questões que você se propôs da maneira ali correta, você assiste um episódio da sua série favorita. Pegue exemplos importantes, que você comece a associar esses estímulos aos estudos, tá? Não vai fazer assim, ah, não, hoje eu quero assistir a minha série favorita. Define uma série para você só assistir quando você estudar, porque isso condiciona o estímulo. Senão, o seu corpo ele vai entender, ah, não, qualquer momento eu posso assistir essa série, então não vai condicionar a estudar, não vai te gerar aquele estímulo grandioso. É interessante também que antes de você estudar, você faça uma respiração profunda, respire em 4 tempos, respire, porque isso deixa o seu cérebro fora do estado de alerta. E esse estado de alerta, ele pode acabar te prejudicando muitas das vezes, porque seu corpo ele fica tentando prestar atenção em outras coisas, em vez de focar e realmente estar completamente focado nos estudos. O córtex pré-frontal ele não foi desenvolvido para ficar horas e horas numa longa tarefa. Então faça alguns momentos de pausa. Por exemplo, tem gente que utiliza o método Pomodoro e dá super bem, tem gente que gosta de ficar ali 1 hora focado, 50 minutos. Veja o que funciona melhor para você. Geralmente eu gostava de ver quanto tempo eu ficaria focado em uma coisa e só depois eu fazia aquele momento de pausa. Então você pode ir se conhecendo, você pode ir ali e falar assim, começa a estudar e quando você parar e começar a pensar fora, assim, tipo, coisa totalmente aleatória, aí você fala, não, agora deu um bom momento de pausa. E às vezes no cronômetro, né, utilizando o cronômetro, você consegue verificar quantos minutos isso aconteceu. Daí você pausa, fica ali 5 minutos fazendo outra coisa, sei lá, acha um livro para pintar, lê uma outra informação, faça sempre tarefas que são divergentes com aquilo que você está fazendo. Só que tem que cuidar para não desfocar. Então, como eu era uma pessoa que acabava desfocando, não adiantava eu usar o celular, não adiantava entrar nas redes sociais, assistir um vídeo no YouTube. Não faça isso. E também não adiantava para mim sair caminhar pela casa.
Por quê? Ao caminhar pela casa eu ia ver alguma coisa e eu ia me distrair. Então entenda realmente o que funciona pra você. Então eu ia pintar, eu ia fazer leitura, também não adianta muito porque você vai fazer a mesma tarefa, então você não vai ter descansado dela. E ler no celular não é uma opção porque você claramente sabe que dopamina, né, tem a torta direita e você nunca mais vai sair do celular. Em vez de ser um descanso, você vai começar a ficar mais no celular do que descansar. Importante, não estude deitado na sua cama, no sofá. Lembra do condicionamento que eu falei? Se você estuda na cama, ou você não vai conseguir depois dormir direito, você vai começar a ter insônia, ou você não vai conseguir estudar de maneira nenhuma. Então, tipo, o estudo ali vai ser a mesma coisa que nada. No sofá, a mesma coisa. Então, no sofá, como você tá ali geralmente assistindo um filme, uma série, você não vai estudar da maneira correta e seu cérebro ele vai ficar descondicionado. Deixe um espaço só para você fazer isso. Então, por exemplo, uma banquetinha e uma mesinha minúscula que você vai colocar no canto do quarto. Deixa ali só para você fazer isso, só para você estudar. Não importa onde seja, mas deixe algo separado, já completamente organizado. E eu sei que às vezes você acaba não conseguindo estudar tanto porque tem matérias que você acha completamente difíceis e que parece que nunca vai entrar na sua mente. Mas nosso cérebro ele tem uma coisa chamada de neuroplasticidade. Isso é como se nosso cérebro ele fosse maleável, fosse igual um músculo. Quanto mais você exercita ele, mais ele cresce. E mesmo que pareça que aquele conteúdo não entra na sua mente, porque eu já estive no seu lugar, eu era assim com matemática. Quanto mais você vê aquele conteúdo de maneiras diferentes, melhor, porque você vai aprender mais. Isso leva ao ponto de ver o conteúdo em repetição espaçada. Eu falo muito sobre essa repetição espaçada porque, sério, as pessoas não dão o devido valor para repetição espaçada e é isso que muda o jogo. Só entrego para você que ficou até o final desse vídeo. E repetição espaçada junto com memória ativa vai fazer você brilhar muito nos seus estudos. E quanto mais você fizer isso com os conteúdos que você tem mais dificuldade, e menos a sensação de incapacidade, de que a cabeça dói quando você estuda aquele conteúdo, você vai ter. Eu vou te falar meio por cima aqui como utilizar, mas eu tenho um vídeo completo que eu explico sobre memorização. Repetição espaçada vem de você ver o conteúdo uma vez agora, aí passa uns 15, 20 minutos, você vê ele outra vez, aí você passa, sei lá, 30, 40, você vê ele de novo. Então você sempre tá deixando esse conteúdo fresco. Isso acaba com uma curva de esquecimento. Curva de esquecimento, basicamente, ele mostra que quando nós vemos o conteúdo, a gente tende a esquecer ele ao longo do tempo. E isso meio que mata, porque você vai ficar várias e várias vezes vendo esse conteúdo, deixando ele fresco na sua mente. Essa repetição espaçada não vem só de você, vou ler esse livro agora, e daí amanhã eu volto e leio de novo. E amanhã eu volto e leio de novo. Não, vem de você ler esse livro agora, olhar um termo aqui, por exemplo, um instinto de tamanho, que aparece nesse livro. E amanhã, em vez de eu vir e ler a mesma página do livro, eu venho com o livro ou um aplicativo, né? E tento lembrar do que está escrito, do que é esse instinto de tamanho. Porque aqui vai ter a explicação. Em vez de eu olhar a explicação, eu tento lembrar da explicação. Porque daí você trabalha 2 instintos de uma vez só. Amanhã, você vem e pensa, o que é o instinto de tamanho? E você tenta se responder. Você vai olhar a resposta, vai ver se você acertou ou não. Outra técnica utilizada também é você pegar, e daí você trabalha 3 estímulos de uma vez. Você pega, tenta lembrar o instinto de tamanho, e você escreve num papel a sua resposta. E você vem com novas abordagens, trazendo repetição espaçada. Você vai ver tanto que você pode começar já a querer não parar de estudar nunca mais. E a última técnica utilizada, esse último truque, é você colocar metas. Sim, você tem uma prova amanhã, você pega e fala, quantos por cento dessa prova eu quero acertar? E nisso, cada vez você vai ficando mais sagaz em tentar acertar mais. Por exemplo, teve uma prova que eu comecei querendo acertar 70% dela. Tirei 60%. Na outra vez, quando fui fazer a prova da mesma matéria, fui lá e falei, não, quero acertar 80% dessa prova. Acertei 85%. Próxima vez, quero tirar 90%. E isso você vai aumentando os seus padrões. Claro, não comece já com padrão de, não, quero acertar 100% da prova, que daí já é um pouco, impossível se você está no começo. Mas isso vai depender da sua motivação de estudar também. E do seu tempo ali de estudo. Um ponto bônus que eu vou trazer pra você é não se prenda a horários pra você estudar. Por quê? Ao você colocar pra você mesmo que você vai estudar, não, vou estudar 6 horas da tarde. E às vezes você vai chegar em casa às 6h01, vai encontrar um vizinho na portaria do seu prédio, e ele vai começar a conversar com você, e você não vai conseguir despistar ele, ou enfim, você quer estar conversando com ele, e passa do seu horário de estudar. Muitas das vezes vai acontecer igual em dietas, que a maioria das pessoas, comi um doce aqui, vou tacar tudo pro alto, eu recomeço a dieta amanhã. Não faça isso. Vai de pouquinho em pouquinho. Então, pra você não se prender em horários, deixa momentos. Então, por exemplo, quando eu chegar do trabalho, eu vou tomar um banho e vou começar a estudar.
Isso também já volta naquele ponto de criar uma rotina. Ou, por exemplo, você fazer assim, eu vou estudar por questões depois que eu chegar do trabalho, mas antes de ir trabalhar, logo de manhã cedo, eu vou fazer repetição espaçada. Então, eu vou utilizar ali o aplicativo, que é mais fácil. Que eu tô indo pro trabalho, eu consigo revisar no aplicativo. Ou eu consigo perguntar para outra pessoa se ela conhece sobre determinado tema e vou tentar fazer uma repetição espaçada por comunicação, por oralidade, que também é um método de repetição espaçada. Então, você vai vendo que você vai estudando, mas não é daquele método tradicional de sentar a bunda na cadeira e estudar, realmente. Você tem outras formas de estar estudando e realmente de cumprir sua meta. Então, faça isso, coloque-te no Habit Tracker depois, controle de hábitos, basicamente, né? Para que você dê estímulos e cada vez mais estímulos e esteja condicionado a mais estudar. Porque, sério, colocando tudo isso em prática, não tem ninguém que te segure, não tem uma prova que vai barrar você. Sério, você pode ser aprovado em literalmente qualquer prova. E conte aqui embaixo qual o seu hábito para amar estudar que você tem. Pode ser um daqueles mais questionáveis, mas eu vou adorar saber, porque aqui eu te revelei todos os meus hábitos que me fizeram amar estudar, trazendo a neurociência. É uma das coisas que eu amo. E se você quer uma análise completa para verificar se você está estudando de uma maneira efetiva, se você realmente está fazendo aquilo que deveria ser feito, eu vou deixar aqui para você se inscrever como membro do canal, que eu vou estar analisando de todo mundo que se inscrever. Vou estar fazendo vídeos exclusivos também para as provas, todas as pegadinhas que as bancas colocam, fazendo estratégias para cada banca, daqueles que os membros comentarem que querem. É isso, te desejo bons estudos, que a partir de agora, comente aqui embaixo quando você ficar viciado em estudar, a mais estudar realmente. Vou adorar saber. Te vejo no próximo vídeo do canal. Tchau!